A Bíblia é para nós um presente maravilhoso que nos é dado por Deus. Contudo, todo tesouro precisa ser escavado até ser encontrado. Nas páginas da Bíblia podemos encontrar muitas riquezas que são mais valiosas do que até mesmo o próprio ouro. E nós temos o privilégio de compartilhar com outros a alegria de obter essa riqueza. Estamos aguardando você para juntos desfrutarmos desta jornada em busca do maior tesouro que essa vida pode nos oferecer. O estudo diligente da Palavra de Deus nos capacita a não nos conformarmos com os padrões deste mundo em que nós estamos vivendo, mas a buscar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Através desse processo, desenvolvemos uma mente renovada, capaz de discernir entre a verdade e as ideias mundanas. E somos então capacitados a experimentar e a comprovar a vontade de Deus em nossa vida. O resumo de hoje em nossa jornada do ano bíblico está baseado na leitura de Jó, capítulos 18, 19 e 20. Bildade fez uma espécie de trocadilho quando disse que Jó caçava palavras para persuadir a ele e a seus amigos, e descreveu a sorte do perverso usando de metáforas relacionadas à caça de animais. O seu reclamo desta vez se referia ao que tomou por insulto pela incompreensão por parte do discurso de um homem moribundo e exausto pela dor. Jó não duvidou da inteligência de seus amigos, mas compartilhou a sua aflição, sendo sincero em dizer que estava sofrendo pela falta de compaixão por parte deles. Mas parece que quanto mais ele procurava fazê-los entender que precisava de consolo e de amigos de oração, tanto mais eles se revolviam em seu orgulho e fechavam os ouvidos para compreendê-lo. Bildade descreveu a sorte do homem perverso não com a intenção de se referir a alguém de fora, mas ao próprio Jó, imputando a este a culpa por toda a sua desgraça. Insinuou de que tudo o que estava acontecendo com Jó era porque ele havia caçado seu próprio infortúnio. No entanto, de todos os insultos e acusações já proferidos contra ele até então, dizer que Jó não conhecia a Deus, sem dúvida, foi o pior deles. Jó capítulo 18, verso 21. Ainda que em condição totalmente deplorável, Jó sabia em quem havia crido e não abria mão desse conhecimento que salva, que cura, que transforma. Jó poderia ter encerrado os discursos desagradáveis de seus amigos apenas com "e vocês têm razão". E ele poderia ter fingido uma empatia e aceitação só para se ver livre de mais insultos e humilhação. Mas ele escolheu andar em sinceridade e terminar os seus dias com honestidade. Não estava ali para agradar aos zombadores, mas para estar limpo diante de Deus. Não sabemos por quanto tempo durou o sofrimento de Jó, nem por quanto tempo ele foi obrigado a ouvir as acusações daqueles seus amigos. Mas foi tempo suficiente para levá-lo à exaustão emocional e piorar ainda mais o seu estado de dor física. Apesar de seus constantes apelos e pedidos de socorro, Jó sentia-se mais e mais oprimido por aquele a quem ele buscava socorro. Arruinou-me de todos os lados, arrancou-me a esperança. Jó 19, verso 10. Em seu desespero, sentia-se completamente só e afligido pelo único que tinha poder de ajudá-lo. Seus irmãos, seus conhecidos, seus parentes, seus servos e servas, as crianças, seus amigos íntimos, até a sua mulher e todos aqueles a quem ele amava o desprezavam. Jó estava desesperado e carente, nem que fosse de um olhar de compaixão. Em sua angústia, como um grito de socorro, apelou aos seus acusadores. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim. Jó 19, verso 21. A descrição de sua condição física nos dá um pálido vislumbre não somente de sua enfermidade,
mas da dureza de coração de seus amigos que encurralaram a Jó numa espécie de tribunal arbitrário, não importando o que ele falasse em sua defesa, sendo então considerado réu condenado à pena de morte. Mesmo sentindo-se perseguido e abandonado à própria sorte, Jó revelou sua plena confiança no único que finalmente se levantaria em sua defesa. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, verso 25. O desejo de Jó de ter suas palavras gravadas em livro e esculpidas na rocha foi atendido acima de qualquer registro jurídico. Jó capítulo 19, versos 23 e 24. A esperança que sustentava o cansado e enfermo Jó deve ser a esperança que nos sustenta hoje nesse mundo afetado por milênios de pecado. Como quem tapa os ouvidos à voz do aflito, assim foram os amigos de Jó. Jó capítulo 20, versos 1 a 29. Nada, eu disse nada do que Jó dissesse em defesa era considerado e seus clamores ainda eram ignorados. A necessidade de acusá-lo era maior do que o cenário que deveria comovê-los. Despedaçado pelo sofrimento, Jó foi julgado e condenado pelos argumentos daqueles que antes contemplavam como o mais favorecido dos homens aqui na terra. Em sua cega concepção, a terrível condição de Jó não poderia ser outra coisa senão o juízo divino sobre um pecador impenitente. O entendimento equivocado de que tudo aquilo havia sido provocado por Deus limitava a mente à verdadeira compreensão de seu caráter. Mesmo conservada a esperança e a fé em seu Redentor, Jó também compartilhava dessa mesma concepção. A diferença é que ele mantinha em seu coração a certeza de sua sinceridade e integridade diante de Deus, e desconhecendo ser o palco ambulante de um conflito superior, era consumido pela angústia diante do silêncio do céu. Mas ainda que vituperadas todas as suas virtudes e corroído pela dor, nada pôde abalar o seu amor e a sua confiança naquele que conhecera em tempos de bonança. Eu não conheço você, eu não conheço qual que é o seu diagnóstico que você está vivenciando neste momento, as lutas, as dores, os sofrimentos, as provações, mas uma coisa eu sei: confie em Deus, não vire as costas para Ele e acredite que o mesmo Deus que esteve presente em sua vida na bonança é o mesmo Deus que está guiando você nesse momento que você está passando em sua vida. Creia, confie, espere, aguarde, tenha a mesma paciência que Jó teve, tenha a mesma paciência e fé que Jó teve naquele que te sustenta, a despeito das circunstâncias. Que Deus te abençoe!